Boa tarde, galera. Então, hoje a gente vai continuar nosso conteúdo de biologia, certo? Então, qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp e tudo. Aí vocês tiram a dúvida comigo, tá certo? Então, nosso conteúdo hoje, ele continua das características do reino Monera, protista e fungi, entre as páginas 21 a 44, certo? Então, tudo aquilo que eu estou passando tá entre essas páginas. E quais vão ser os objetivos de hoje do conteúdo? Eu peguei um de cada reino hoje, certo? Então por isso que a gente tem que ver o livro nessas páginas aí. No reino Monera, a gente vai compreender a fisiologia das bactérias gram-positiva e gram-negativa. No reino protista, a gente vai compreender o ciclo de reprodução das algas, quer dizer, e a sua importância no meio ambiente. E no reino fungi, compreender o ciclo de vida dos basidiomicetos, que são os cogumelos, certo? Compreender a classificação e o conceito de cada reino e compreender a fisiologia de cada reino. Então, continuando aqui, nós temos aqui primeiramente as bactérias gram-positivas e gram-negativas. As gram-positivas são essas azuladas aqui que vivem em grupos, ó, estão vendo? Já as gram-negativas são essas aqui avermelhadas, que ficam assim espalhadas, né? Então aí já está havendo uma diferença quando a gente olha pelo microscópio. Aí no microscópio aparece assim, quando está juntinho e tem uma cor escura, é gram-positiva. Quando está assim espalhada, é gram-negativa. Tá certo? Aí o que é essa bactéria, né? Então, como é esse aparelho dela, né? Como é que ela funciona? Nós temos as fibras, que eu falei para ela, que serve para detectar se tem as substâncias que ela necessita naquele meio para poder sobreviver, poder fazer a nutrição dela. Nós temos aqui o flagelo, que serve para locomover, né? Aquele rabinho que eu falei que serve para locomover. Nós temos a camada externa, né, que protege o material genético, que é chamada peptídoglucano, que é a parede celular. Então, o que forma a parede celular é essa substância aqui com o nome estrambólico, né, que é até difícil falar, peptidoglucano, né? Temos a membrana plasmática, que reveste, e o DNA nucleóide, né, que tem um material genético dentro dessa bactéria, tá certo? Então vamos ver como são formados, aí tanto para gram positiva como para gram negativa. Aí vamos ver como é formada a estrutura da pele de cada um. Por exemplo, na organização das gram negativas, a parede de peptidioglicanos, ela é menor, ela é mais fina, ela é mole, ela não tem ácidos tecóicos, certo? Então, os ácidos, né, que fazem a produção, né? No caso aí. Então, ela é uma película mole, mais mole do que a positiva, certo? Aí nós temos aqui toda a divisão, né, formada por lipossacarídeos, que é a mistura de gorduras e açúcares. Ela tem porinas, que são pequenos poros para poder entrar materiais, né, nutrição, água, essas coisas. Camada de fosfolipídios, que dá sustentação à célula, que é formada por fósforo e gordura. Membranas, proteínas que servem como alimento, né, e nutrição. Proteína membranal, membrana celular que reveste peptidoglicano, que é aquela camada que dá o formato, né, e tudo. Então isso daí é a organização da gram negativa. Da gram positiva, ela já é um pouquinho diferente. A organização celular dela é mais peptidoglicanos, né, que no caso é essa estrutura que reveste, né, então ela é mais grossa a parede, rígida, e também tem os ácidos teicoicos, né, na fabricação de novas características, né. E do mesmo jeito é
dividido aí, né, o material, né? Ácido lipoproteico. Lipoproteico vem de proteínas e gorduras. Membrana externa, né, separado. Membrana celular e lipoproteínas. Então existem duas camadas diferentes. Aí você tem que colocar na cabeça. A negativa é a mais fina e a outra é a mais grossa. Uma tem mais papel de glicano, né, que é essa substância que eu falei, ou nome difícil, que é a positiva, a outra tem menos, né? Mas essas são as camadas que revestem essas células aí. Aí no nosso segundo assunto, como eu falei para vocês, nós vamos falar aqui do reino protista. E eu trouxe aqui o esquema do ciclo de vida das algas. Então aqui são as algas na forma adulta, certo? Representada por N. Quando é representada por N, quer dizer que só tem um material genético, certo? Aí quando ela vem dois N's, ela tem dois tipos de materiais genéticos. Materiais. Que no caso é essa daqui, do zigoto, que foi fecundado, né? No caso, um vem do homem e outro da mulher, certo? Então nós temos aqui a gameta feminina e uma gameta masculina, certo? Ele solta esse material. Esse material se junta, ocorre a chamada fecundação. Na fecundação, quando se junta tanto o material da planta macho com a planta fêmea, surge o ovo. O ovo é chamado de zigoto, certo? É o pequeno ovo chamado zigoto. Para acontecer a mitose é aquela divisão celular que onde tem uma célula que quando ela começa a se encher, ela se divide em duas. Começa a se encher, se divide em quatro e assim por diante. É aquele processo que a célula não precisa trocar material genético. Ela em si vai produzindo material e vai se dividindo automaticamente. Então é um processo chamado mitose, certo? E aí, dessa mitose cria os esporos. Os esporos é como se fosse as sementes, né? Nessas sementes, que são chamadas esporângios, acontece a meiose. O que é a meiose? É a união de materiais genéticos, tanto masculino feminino, né? Então a célula pega o material, duas células se juntam, trocam material, elas se juntam, trocam material e vai surgir novas células. Esse processo é chamado meiose. Meiose é quando há troca de material genético. Mitose é quando não há essa troca. Aí surgem os esporos plantam-se, nascem as plantas e começa todo o ciclo de reprodução de vida das algas. Esse é um ciclo básico que acontece nas algas eucarióticas, certo, meu povo? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E no último assunto, vamos falar do ciclo do reino fungi, que também vem dos eucarióticos, e aqui é o cogumelo, né? Então, no chapéu do basidiocarpo é essa estrutura chapelada, ficam as sementes. Aí as sementes caem, certo? Essas sementes formam o basídio jovem, que tem dentro aqui o material genético, ó, tá vendo? Dois materiais genéticos. Aí forma a cariogamia, né? Que é quando ele se funde, o material masculino e feminino se funde, formando um só. Aí é chamado cariogamia, é a fusão dos dois núcleos. Aí forma o ovo, que é o zigótico, núcleo zigótico, né? Ou chamado zigoto. Aí acontece a meiose. O que é a meiose? É a união desse material de genético das células que vão formando
novas células, certo? Aí surgem os basidiosporos, né, os esporos. Ocorre a germinação, surgem as hifas, que podem ser positivas ou negativas. E todas só têm o quê? Apenas um material genético. Aí as hifas, elas podem se fundir, se juntar, que é chamada plasmogamia, fusão das hifas. Quando ela cria uma teia, elas estão separadas aqui, a plasmogamia é quando se junta. E aí surgem as hifas dicarióticas, são aquelas que têm o quê? Dois materiais genéticos dentro. Aí elas vão começar a se ramificar e aí produzir novos cogumelos. Aí começa todo o ciclo de novo. Aí surge o cogumelo cresce, joga a semente no chão e aí começa todo o processo do ciclo de vida dos cogumelos. Certo, meu povo? Então, alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, pode me mandar pelo WhatsApp, pode me mandar lá na plataforma do Google Sala de Aula, né? E a gente está aqui à disposição de vocês, tá certo? Então, desejo a vocês um bom final de semana, que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo, abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Não deixem de fazer nossas atividades, para que você tenha a sua nota e para que você tenha a sua presença. E qualquer dúvida, pode me chamar, meu povo. Então, tchau. Tudo de bom, meu povo. Até mais.